Cara, olha a usinagem desse cara, mano. Que o cara fez do zero, tipo, ele não copiou de ninguém. Isso aqui é pensar fora da caixa e fazer. Isso aqui. Koenigsegg. Guilherme, por que você não faz conteúdo de Koenigsegg? Você não gosta de Koenigsegg? Não, eu gosto de Koenigsegg. O problema é que nunca tive uma oportunidade para gravar um conteúdo bom. E dessa vez, agora lá estava eu, né, navegando pela internet e vem de sugestão. Isso é muito raro, porque geralmente eu não logo nas minhas contas, etc. Tem um problema com essa parte de internet às vezes. Mas aí veio e alguém me sugeriu um vídeo da Koenigsegg, que a própria Koenigsegg gravou. Não é a Top Gear gravando o carro, aquela coisa do jornalista. Não. Aqui é o Chris Koenigsegg, o fundador, o homem responsável pelo conceito, que é uma coisa raríssima, e pela execução, que é uma coisa ainda mais rara, né? Conceito bom, algumas pessoas têm. Botar em prática e fazer o que esse cara fez são poucos no mundo, né? E, bom, história rápida aí de Koenigsegg, só para dar um contexto. Lá da Suécia, o cara lá no início dos anos 2000 que teve um sonho, falou, pô, eu vou fazer o meu carro do jeito que eu quero fazer, né? E lançou o primeiro lá, o CCR, se eu não estou enganado, e desde então ele vem fazendo história no mundo automotivo, primeiro com o desempenho real dos seus carros, que apesar de não ter... ele acabou sendo isolado politicamente das competições, né? Pelo modo de produção, pela tiragem dos carros, enfim, tem algumas coisas políticas, mas não vai ser o objetivo desse vídeo. E o cara, na verdade, é um grande inovador e um grande investidor de novos pensamentos de coisas que são dadas como certas até hoje, como, por exemplo, o comando de válvulas, né? Todo motor que você vê, não interessa quem está fazendo Bugatti, Toyota, Volkswagen, todos os motores da combustão têm um comando de válvulas. Aí o cara vai lá e repensa o comando de válvulas, na verdade traz uma outra tecnologia chamada Free Valve, não vai ser o objetivo desse vídeo, mas repensa o jeito que o ar vai ser entregue para dentro do cilindro, né? E aí agora o que eu vi aqui desse vídeo aqui de comentários é que ele vai mostrar o sistema de transmissão, que é uma outra coisa que o cara... geralmente você tem três tipos de transmissão. Uma transmissão automática, que eu já mostrei aqui no canal, com engrenagens planetárias, solares, reduções de acoplamento de freios e tambores, não interessa se é Mercedes, se é ZF, se é Aisin, todas funcionam com o mesmo princípio. Depois a gente tem transmissões de dupla embreagem, também todas funcionando com o mesmo princípio, DSG, Getrag lá da Ferrari, não interessa, é tudo igual. E as transmissões CVT, são esses três tipos de transmissão. Você vai comprar qualquer carro aí no mercado com motor a combustão, tem que ter uma dessas duas, isso aqui é o manual também, né? Tem que ter alguma dessas 4 transmissões aí, certo? É só isso que existe no mundo? Não, senhor. O senhor Koenigsegg inventou 2 novas transmissões que eu não vou me estender muito, porque parece que ele vai mostrar uma dessas transmissões, ou as duas, né? Que é aquele sistema de, não de dupla embreagem, mas de 3 engrenagens fazendo na sua soma relações diferentes com acoplamento de embreagem para cada uma das engrenagens. Então é uma espécie de câmbio em vez de dupla embreagem, tripla embreagem, mas só com 3 marchas. E na soma dessas 3 marchas ele tem 9 relações diferentes. Se eu não estou enganado era isso, faz tempo que eu vi esse projeto. E também o do Gemera, né, que tem aquele powertrain, que é o assunto do vídeo, que tem o powertrain híbrido e elétrico. E esse eu tô curioso para ver, né? E é esse o escopo do vídeo, apresentado pelo próprio dono dentro da Koenigsegg, o Sr. Chris, o nosso malvado favorito. Hi guys, so here we are at the Tá aí, Green o cidadão, Penalty, olha, Koenigsegg, aí olha as coisas que eu olho, né? Tudo preto, né? Algumas coisas em amarelo, galpão industrial. Esse galpão, se eu não me engano, é aquele lá na pista do aeroporto militar, da onde eles começaram, depois teve um incêndio na fábrica. Cara, tem muita coisa legal da Koenigsegg para contar. E, enfim, que tem, sabe, até o final do ano, no ano que vem a gente não visita lá, né? A gente tá com amigos lá, né? Mas isso é uma ideia mais pra frente. E vamos continuar o vídeo, mas, enfim, é isso. Olha a cara que ficou no vídeo, na building the pausa. beautiful Gemera. Né? Today, Gemera, não é Gemera, é Gemera. Lembra gemada. A little bit Mas under tudo the bem. skin of the car.
the drivetrain of the Ele Gemera, vai mostrar o the history drivetrain, behind it, and how a it história all por came detrás do trem de força, transmissão e motores. Transmissões e motores. Aí, assim, cara, olha a usinagem desse cara, mano. Olha a usinagem desse cara. O negócio tá polido, brilhante, né? A gente tem várias, eu vou chamar isso de treliças, né? Esse treliçamento aqui que dá a estrutura. Isso aqui tá com cara de diferencial. Aqui a gente tem uma solenoide aqui um sensor de pressão, aqui uma saída hidráulica, aqui uma entrada. Então, beleza, a linha hidráulica vem por aqui, solenoide pulsa, o sensor mede algum tipo de pressão de acoplamento que é feito aqui e depois o restante é sangrado lá para fora. Muito interessante, isso aqui deve ser o acoplamento do diferencial blocante, talvez. Vamos ver mais para frente. Olha a usinagem desse cara. É outro nível, olha um tubo de carbono. Os negócios estão meio dourados e isso não é filtro. Porque a luz aqui tá branca, pelo menos, né? Tá um pouco dourada. O cara fez de ouro as coisas. Olha essa tampa de diferencial, irmão. Olha aqui o diferencial. Olha lá o sistema blocante. Acho que eu tava certo. Uma embreagem lá. Geralmente isso aqui tá aqui dentro. Olha o eixo. Nice. Então essa é a transmissão Lightspeed do Jesko, que é um outro carro, um V8 biturbo. Eu não lembro, o Jesko não, é a combustão. E essa é aquela transmissão que eu falei que tinha uma embreagem por marcha, né? Remove actual shifting mechanisms from a gearbox, compounding gears 3x3, getting into 9 gears. Exatamente o que eu falei. Então, aqui eles repensaram a transmissão de dupla embreagem, eles tiraram o sistema de engate de marchas, de shifting, eles tiraram o esquema de engate de marchas, certo? Que é o robô que faz o trabalho do trambulador, eles tiraram isso e eles botaram 3 embreagens para 3 marchas diferentes. Então, você quer engatar a marcha, pelo menos era isso que eu tinha. Vamos continuar o vídeo. Mas se você quer engatar a marcha, você fecha a embreagem. A engrenagem ela começa a rodar. Deve ter, quem sabe, 3 engrenagens. Não sei como é que vai funcionar isso. Aí eu já tô. Using these extremely small hydraulic clutches, avoiding flywheel to have the fastest revving engine. Ele apontou aqui para frente. Aqui para frente tinha. Remove actual shifting mechanisms. Quando a câmera tava. Então isso aqui pode ser não uma embreagem do diferencial do blocante, mas uma embreagem para engatar uma dessas 3 marchas. Se a gente tiver sorte, a gente talvez consiga ver os eixos aqui dentro. Talvez as embreagens estejam aqui nesse alojamento, né? E aí a gente tem a saída aqui. This was completely revolutionary when we decided to do it. Transmissão revolucionária. Remove actual shifting mechanisms removeu o sistema de engate de marchas. Gears 3x3. Montou as marchas em um compound, numa árvore, né? Using these extremely small hydraulic clutches, avoiding flywheel to have the fastest não tem volante. In any production. E pelo fato de a gente não ter o volante, que é onde há o acoplamento da transmissão com o motor, né? O motor tem lá o virabrequim, a gente tem os pistões aqui e geralmente você tem no final um volante que está girando junto. Esse volante tem uma massa, essa massa tem uma inércia. E quando você vai girar o motor, quando você dá acelerador e você quer que o motor aumente o seu giro, imagina que você põe uma bicicleta ao contrário, né? E aí você pega uma roda, né? Aí você pega aquela rodinha daquela bicicletinha da tua prima, você gira ela rapidinho, né? Isso porque a massa é pequena. Se eu põe uma roda grande, daqueles bicicletão de aro 22, ela é mais pesada para girar isso, porque tem uma massa maior e para a gente imprimir velocidade ali, para ela ganhar velocidade, a gente precisa de mais energia. Então o que ele falou é que nesse sistema de transmissões, além deles terem tirado a complexidade do sistema de engate das marchas, que é uma coisa que dá problema, por exemplo, na Ferrari, dá problema no DQ200, dá problema no DQ250, e na engenharia tudo que você tira, né, tudo que você acrescenta é um ponto de falha novo. Então, quanto mais simples, né, as coisas são, tem aquela foto muito interessante dos foguetes Falcon da SpaceX,
Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Né? Você vê como os caras vão simplificando para ter menos componentes, menos complexidade e menos pontos possíveis de falha. Então aqui ele tirou o trambulador, ele tirou o volante do motor. Quando ele tira o trambulador, ele vai simplificar a operação da transmissão. Ela vai ficar menor, a massa vai ser menor também. E no volante, quando você tira a necessidade do acoplamento, ele tem 3 marchas, então ele tem 3 acoplamentos diferentes. Interessante. Quando você tira isso, eu não sei, ainda não entendi como é que ele fez lá dentro, assim, esse compacto das gears. Mas quando você tira o volante, o motor ele vai girar muito mais rápido, né? Faço aqui um adendo de quando eu dirigi a 599 manual. 599 foi um carro criado com o F140, o V12, e ele sempre vinha acoplado a um câmbio de trocas automatizadas, né? Um câmbio manual de trocas automatizadas. E quando a gente passou para o manual, uma coisa que eu percebi muito assim, é que o motor ele girava muito rápido, mas também ele morria muito rápido. Você saindo de semáforo, você dava o acoplamento, como não tinha muita massa ali girando, né? A massa era pequena, era um motor ligeiro nesse sentido, você dava o acoplamento, o carro morria. Então você tinha sempre que sair com um pouquinho mais de motor para ele não morrer, para você compensar essa ausência de marcha, né? Que quando encontrava o acoplamento da transmissão e vinha todo o peso da transmissão em cima do motor, o motor não tinha inércia suficiente e ele ia lá e morria, né? Ele falou aqui que é o V8 mais rápido de girador da história. Eu estou nem 1 minuto de vídeo, já deve ter uns 5 aí para vocês. Então, e essa é a transmissão com o acoplamento mais rápido da história. Isso porque você não tem que esperar o garfo andar para engatar as 2 engrenagens, né? Para você engatar lá no movimento. Você só acopla uma embreagem, você tem um acoplamento mais rápido. Imagina a pressão que esse negócio deve trabalhar. E aí tá o Jesko, que tem essa transmissão light speed deles. Olha os pipocos. Os pipocos de anti-lag, talvez. E esse é o Gemera, que era uma transmissão turbilhão. E o outro era turbilhão do Lightspeed Transmission, Gemera Lightspeed Turbilhão. Gemera é um carro de 4 lugares que o cara criou. É muito louco o Gemera. O local do motor. Cruise on the highway at very low RPM, very comfortably, and then shift down 3-4 gears at the snap of your fingers, faster than any other gearbox before it, and get straight into the power band. Então é uma transmissão que consegue baixar as marchas mais rápido do que qualquer outra transmissão, baixar 3, 4 marchas num intervalo muito menor. E ao mesmo tempo ele dá também muito conforto. Né? Será que ele vai mostrar lá dentro essa transmissão? Olha essa usinagem, velho. Tem umas partes douradas aqui. Olha os solenoides aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui acho que um acumulador, um atenuador de vibrações. A parte hidráulica. Aí tem um chicote aqui, conector meio de motorsport, né? Os conectores redondos e multiplexers. Bem compacta. Uma transmissão de 9 marchas mais a ré. São 10 marchas, né? Se somar a ré. Então, a transmissão está bem atrás. Ó, dá para ver agora aqui, ó. Tem 1, 2, 3 eixos aqui. Talvez isso aqui seja a embreagem. Aí entra aqui acoplamento entra o eixo aqui do motor, provavelmente ligado direto no virabrequim, e os acoplamentos devem acontecer nessa área aqui. Só que só tem 2 aqui, ele falou 3. Essa aqui é a terceira, talvez. Enfim. Eixo entra aqui e sai para as rodas. Negócio mais em cima ali. A transmissão ela tá bem baixa no carro, né? O chão do carro tá onde está a mão dele ali, né? Na bancada. E esse é um dos motores, e por causa disso a transmissão tá lambendo o chão, certo? E o eixo do virabrequim, deve ser um cárter seco ainda,
deve ser o eixo mais baixo, que ele falou, o mais baixo de um carro de produção, né? Carros de competição. É muito comum a Fórmula 1 baixar o máximo do motor e a transmissão ficar um pouco para cima, assim. Ou você tem um vídeo que mostrou um câmbio de F1 todo transparente da Renault, e aí você via que o virabrequim ele ficava abaixo da linha das rodas, né? E parece que é o que está acontecendo aqui também. This is the center of the rear wheel. You can see the height difference here. Aí, exatamente. So we had this amazing technology that panned out better than we could ever hope, and creating a character. Tem um vídeo, vou deixar aqui no link depois, pra vocês verem uma transmissão de F1 de Renault, toda transparente, assim, dá pra ver as marchas. E lá é automatizado. Lá, esse sistema, pelo menos do que ele tá falando, né? A gente não sabe reliability, não sabe isso aqui no longo prazo, né? Mas, enfim, eu tenho certeza que o Chris trabalha com margens ali de produção e os melhores materiais que existem para dar o máximo de durabilidade. Mas é o que eu falei, na engenharia a gente tenta prever o máximo dos problemas que podem acontecer na fase de projeto, mas quando a gente põe na vida real, surgem variáveis, surgem condições que você não tinha previsto e aí você tem que adaptar o projeto depois. Isso acontece com todo mundo, faz parte da vida, né? Mas tenho certeza que essa transmissão é robusta e eu estava falando da transmissão do F1. Vou deixar o link para vocês clicarem e depois dar uma olhada nesse vídeo que é mais legal ainda. Ou não, vamos ver. Yeah, I have no better way of describing it than otherworldly compared to anything else I've driven. And we were developing the Gemera. E essa transmissão eu acho que é mais... Had a completely different drivetrain there, with direct drive and one gear, which is amazing in its own right. And as many of you remember, o Gemera, de fato, o Gemera ele não tem... Se bem que agora falou que tem aquele o Lightspeed turbilhão, né, naquele vídeo. Mas o Gemera ele não tem outras marchas. O motor a combustão entra só numa velocidade e aí depois você tem os motores elétricos para compensar as faixas de baixa velocidade e alta velocidade. And the LST transmission, turning it into the Lightspeed tourbillon transmission in no space. I mean, we have a rear seat in the Gemera. E ele falou que a transmissão turbilhão do Gemera ele ocupa também pouco espaço e o Gemera, agora tem que acostumar a falar Gemera. Ele tem 4 lugares, tem lugares traseiros. Né? Eu não lembro se acho que o motor do Gemera está atrás, está atrás. O motor a combustão. Deve ter motor lá na frente, 2 motores na dianteira. E aqui está a transmissão do Gemera. Olha, tá vendo esse fantasma que tem aqui na capa do que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu estou tentando me localizar aqui. Ó, aqui tem um... Aqui parece ser a caixa de engrenar. Não, mas não tinha engrenagem. O que é isso aqui, cara? Aqui embaixo tem alguma coisa que trabalha com linha hidráulica. Aqui tem um chicote. Ó, a solenoide aqui. Então, olhando aqui, o que eu vejo? Tentando identificar os negócios. Eu vejo uma espécie de engrenagem aqui, eu vejo uma outra aqui e eu vejo uma outra aqui. Dá pra ver pelo formato das caixas. Tem um eixo aqui, ó. Nesse meio aqui, ó, tem um eixo aqui, tem um eixo aqui. Tem um outro, tem alguma coisa aqui, ainda não entendi o que é isso. E aqui também, ó, a gente tem, nesse lugar aqui, tem uma caixa de engrenagem, mas isso aqui se for o Gemera não faz sentido ter engrenagem aí. E aqui uma saída, eu não estou entendendo mais nada. Mas eu ia falar do fantasminha, certo? O fantasminha aqui, ó. Isso aqui é o símbolo a Koenigsegg fez a sua fábrica num aeroporto militar. E durante a Guerra Fria, se eu não estou enganado, ali tinha alguns pilotos que pilotavam os caças da Saab, né? A Saab dá para fazer vários vídeos só da Saab, né? Tem várias séries assim de caças que os suecos construíram do zero. Eles não foram lá para a OTAN e pegaram
que nem aquela putaria ali na Europa, né? Com o Eurofighter, o AM não sei o que lá, Itália. Não, a Suécia foi lá e fazia os seus próprios caças, né? Tinha o Viggen, é tudo nome de dragão, com asa delta, o Gripen, né? Que agora virou o Grifo, né? O Grifo da Vanguard, hoje eu tô sem a Vanguard. Os caças suecos, enfim. Aí a Suécia era esse estado que meio que se defendia, estava lá no fogo cruzado da Guerra Fria, e aí eles tinham uma força aérea, né, que foi construída em cima da realidade do país geográfico deles, e era muito comum os suecos fazerem caças que tinham necessidade assim, de decolagem de pista muito curta, né, porque a ideia era, se estourasse a guerra, os caras iam lá, iam bombardear os aeroportos e os aviões iam estar fora dos aeroportos, eles podiam decolar da Bandeirantes dos caras lá e lutar, né? E aí tinha esse time nesse aeroporto que ele estabeleceu a fábrica num dos galpões dos andares, que eram os fantasmas, né? Que eles eram os fantasmas porque eles faziam suas missões à noite, né? Essa é a história que eu escutei. Eles decolavam à noite e voltavam à noite e era tipo esse negócio do fantasma, do vulto. Se não me engano, essa é a história aqui do fantasminha, isso vem em várias partes aqui, você vê, os caras usinaram isso nesse negócio que eu não entendi ainda. Mas vamos voltar. Vamos ver se a gente tem mais imagens, né? Aí tem um reservatório de óleo aqui, ó. Ixi, agora o negócio mudou. Vamos deixar ele explicar. Similar internals, a lot of lessons learned. Clutch technology, gear technology. Então, ele falou que esse interior é similar a outra transmissão, mas o motor, aqui é a saída do semi-eixo e o motor está ali. Então sai as engrenagens para o lado. Aí essa é a saída então isso aqui está na traseira e isso aqui a saída para o eixo dianteiro, né? So this really took some brainstorming to wrap our head around and to actually wrap the gearbox around the engine, so to speak. It is really shrink wrapped, as you see. Então, o que ele falou aqui, o motor ele entra onde está a mão dele, né? E a transmissão tem que ir ao redor. Por isso que a gente tem, então essa aqui é as saídas do eixo traseiro e a gente tem aqui essa transmissão com 3 engrenagens. Se você ver, por exemplo, o diferencial de uma Testarossa, né? Onde a gente tem um motor em cima, aí a gente tem uma engrenagem de transferência e a engrenagem de saída para a transmissão, que a transmissão está embaixo do motor da Testarossa, aqui é o mesmo esquema, né? Só que aí, em vez de eles botarem assim no motor, eles botaram assim para ir para a roda, né? Para sair daqui do semi-eixo. Então aqui está a roda, né? E vamos ver se a gente consegue ver dessa visão aqui. Mas provavelmente a entrada também é bem baixa, né? Eles jogam o motor lá para baixo. In many ways, but fundamentally it works the same way in the gearbox itself. It's 9 forward gears. Então tem marcha, 9 marchas para frente. Actually, no reverse. We don't have eles não têm marcha para ré. Então na dianteira deve ter os motores elétricos e tem marcha ré, dá marcha ré pela dianteira, né? Pelo motor elétrico, que nem na SF90 que eu já mostrei aqui no canal. A SF90 não tem marcha ré. Eles usam um motor elétrico para dar ré no carro, pela dianteira. Aqui parece ser a mesma coisa. E aí eles... Agora ele falou que tem 7. Lá eu tinha falado que eram 3 marchas. Agora eu não estou entendendo mais nada. 9 gears going forward in compound, 3x3. Então eles fazem um acoplamento sempre de... então ele faz um acoplamento sempre de 3 marchas para cada marcha. Então não são 3 embreagens, é uma embreagem por marcha e ali ele falou que tem 7 marchas. 7 relações diferentes que são combinadas que nem num câmbio automático e formam a marcha final. No reverse clutch, no reverse gear, no start. Sem marcha e sem embreagem para ré, não existe. That one actually has, because we're starting with the electrical motor on the drivetrain.
Não tem motor de partida no Gemera, eles utilizam o motor elétrico para dar partida, isso é comum hoje no mercado. Você tira o motor de partida e você utiliza um motor de marcha para dar partida no motor com acoplamento da A embreagem. differential on this one as well. You can see the differential here. Então, ali, olha lá, tem o diferencial blocante, olha aqui as embreagens, olha o pacote de embreagens aqui, tem lá o eixo, aquela tampa diferencial maravilhoso, e isso aqui parece um diferencial blocante comum. Tipo aqueles Wave Tracks que a gente instala aqui na Vanguard, né? Não sei se é pelo sistema Wave Track, que é aquela engrenagem em formato de onda que dá o nome Wave Track, né? Ou se é por embreagem com acoplamento de inércia, né? Here we just have a bevel gear. É o Then we sistema have a mais shaft antigo. going out here, and then we have Olha os cenários desses caras, mano! E dá pra perceber aqui a diferença de material, né? E tem isso aqui deve ser um alumínio anodizado, com essa cor mais dourada. E aqui a gente tem um que parece ser alumínio também, olha só. Isso aqui deve ser uma passagem para chicote. Os caras cavaram na carcaça, eu tô chutando, não sei se é. Mas os caras cavaram na carcaça para dar passagem e aproveitar o máximo de espaço possível. Olha aqui a estrutura, a gente tem uma estrutura de losango para dar força aqui, para dar estrutura para o negócio. Aqui está o eixo do motor. E para esse lado eu tenho mais uma espécie de saída aqui de eixo. Que coisa louca, né? hydraulic clutch here before Então the cassette that we call them, the side transmission that moves eles chamam esse the de power from cassete, in front of the engine to straight over the axle of que the é o engine, sistema middle que of the engine. transferem a saída de trabalho do motor que está indo para frente do motor para as rodas, né? Faz todo esse caminho e tem dois sistemas de acoplamento de embreagens ali. We get torque vectoring Pra from quê? these clutches. Ele Forward faz torque vectoring controle de tração, né? Controle de tração e entrega de torque vetorizado, que é uma coisa já antiga, utilizando essas embreagens. Então ele divide a entrega de torque entre as rodas conforme a aderência e as condições de pista, né? G lateral, etc. welded rear axle for kind of a maximum takeoff capability. Olha lá, aqui está a solenoide de acoplamento da embreagem, provavelmente, dessa daqui, né? Tá entrando por ali. And then you can torque Olha só essa transmissão. E o cara fez do zero, ele não copiou de ninguém. Fez no quintal da base militar lá dele. with a custom developed Isso é braking foda. system. We can also torque vector with the brakes. We have full torque vectoring. Então faz sentido esse reservatório que está saltando aqui, pode ser um reservatório de pressão hidráulica, né? A gente não sabe se a bomba é elétrica, provavelmente vai ser uma bomba elétrica, deve ser uma bomba mecânica, né? Vai ter algum tipo de acumulador e aí distribui essa pressão hidráulica para fazer os acoplamentos aqui. Of the crankshaft is as low Gente. as in the Jesko from the ground. E agora ele está mostrando a altura do virabrequim, né? Em relação à which altura now das sits kind of rodas, in the middle of the engine. As you can see over here, que fica no meio do motor. As rodas estão no meio do motor e o virabrequim está lá e lambendo o a chão. Lightspeed tourbillon transmission. E aí dá pra ver, cadê o motor? Ah, tá ali, olha lá as turbinas, With the Hot V8 engine, aqui o quadro, as and turbinas, here you can see why ó as bobinas, 1, 2, 3, 4, eu acho que são bobinas, né? Pelo tamanho, pela localização, o sistema de injeção onde é que tá. Motor também desenvolvido por eles, de zero, eles não bateram, por exemplo, a Pagani vai para Mercedes pegar os motores, né? Porque fabricar motores é uma arte por si só, né? E eles fabricaram os motores deles. Muito do desenvolvimento de materiais, muita coisa ele inovou, né? A utilização de materiais, de acabamentos. Aquele pistão que eu mostrei na M5, com o acabamento cerâmico superior e o acabamento de molibdênio ao redor, eu já tinha visto isso quando o Chris estava fazendo, acho que o Agera, que eles mostraram, fizeram um vídeo mostrando dos internos dos motores, isso há 10 anos atrás. Né? Foi a primeira vez que eu vi essa aplicação desses materiais. Né? Hoje a gente usou para fechar o motor do V10 da M5. Né? E a primeira vez que eu vi alguém apresentando esse tipo de tecnologia sendo estudada e aplicada na prática em carros de rua foi o Chris. Né? Eu vi isso dele. Né? Aí deve ter esse vídeo até hoje aqui no canal dos caras. Ou era no vídeo do canal da Drive, se eu não me engano, da Drive Network,
que era o que sobrou da Jalopnik, mas enfim. we had to completely rebuild the engine. Que é isso? Parece um chicotão. To have the exhaust in the center. Dourado, olha ali o dourado nos acabamentos de proteção de calor. Aqui deve ser ouro mesmo, né? Não é aquela fita dourada, deve ser ouro mesmo, né? Porque por causa da densidade menor, dá para utilizar pouca massa, né? A gente viu isso na McLaren F1, o cofre inteiro do motor ali da McLaren F1, grande parte do cofre era revestido por ouro, né? E aí o cara também utilizando material nobre, né? Olha só todo o formato aqui do quadro, né? Uma fundição própria aqui. Que coisa maravilhosa isso aí. O que vocês estão vendo aqui, assim, é o ápice, a vanguarda da engenharia aplicada na prática. Né? O que você ia ver, por exemplo, só acadêmicos estudando e fazendo estudos bem específicos. Ah, não, pô, mas se eu fabricar esse pistão e aí faz um teste no motor AP do pistão, né? Aqueles cenários bem controlados, assim, tal, não sei o quê. Não, aqui é do tipo, é o ápice e aplicado na prática. O cara vende essas coisas. Né? Que... coisa do tipo que eu gosto mesmo. To the cylinder head. You can also see how sunken in the engine is. Aí o motor está bem enterrado ali, né? Low center of gravity. And you saw the output shaft from the... Aí o eixo de saída, certo? Ó, aqui um mecanismo de hidráulico, de acoplamento talvez. Aí tem aqui o duto do carro. Eu não sei se isso aqui é o eixo ou se são as baterias. Ou um pouco dos dois. Into a rotating carbon fiber prop shaft that sits então tem um eixo de fibra de carbono ali dentro desse duto. Tubo de torque, né? Geralmente você tem esses tubos de torque nos carros que tem transmissão na traseira, Ferrari California, 599, a MG GT, né? Só que aí é o motor lá na frente e a transmissão atrás. Aqui é o contrário, é o motor lá atrás e a tração lá na frente. Tá passando por esse tubo. The engine to the front axle, which has two hydraulic clutches and a bevel gear, no differential, so we... E na frente não tem um diferencial, tem duas embreagens hidráulicas, que nem a gente ia estar lá na traseira, que fazem um complemento com a vetorização de torque lá na traseira, através dessas duas embreagens, então utilizando o acoplamento, e não tem um diferencial aqui, tem uma bevel, tem um peão aqui, um pinhão, eu sempre confundo peão com pinhão, porque o pinhão roda. E o pinhão é a engrenagem para quando você tem um eixo que roda nesse sentido e você tem um eixo que cruza, que é transversal, como você tem no diferencial de uma caminhonete, por exemplo. Aí você tem essa engrenagem, é o pinhão. E geralmente aqui você tem a coroa, então essa é a bevel gear. Mas aí você não vai ter as planetárias do diferencial, que é o que faz a distribuição, né? Entre as duas rodas você tem acoplamentos hidráulicos. Então a engrenagem, a coroa deve girar sempre livre e a distribuição de torque entre as duas, né? Você tem o peão aqui vindo pelo eixo, a coroa deve rodar nesse sentido, né? E aí a distribuição entre o eixo da roda dianteira direita e a esquerda é feita por acoplamentos, por embreagens. Então o carro tem 7, 9, 11 embreagens. Dupla embreagem ou quanto que seria? Deca. Qual que é o numeral para isso? E aí tem uns cabos elétricos aqui, entrando nesse negócio aqui, só que não deve ser pelo tamanho, não deve ser uma bateria, mas tem aqui, ó, e aqui é direta, né? Pelo menos tem duas fases aqui. Of our dark matter electrical motor. E esse é o motor. Yeah, up to 20. Esse é o motor elétrico.
1250 newton meters of torque and 12,50, 1.200 newton-metros 600 kilowatt from this e compact 600 beast quilowatts of an electrical motor that we desse developed motor in-house. elétrico que eles desenvolveram dentro lá. Esse motor é da Koenigsegg. E o que é isso aí embaixo? And together with our 6-phase David inverter, É um inversor de 6 fases. Então isso aqui vem da bateria e esse é o inversor do motor elétrico com 6 fases. O normal é a gente ter 3 fases. Bom, aumentando o número de fases, ele vai dividir a corrente que vai passar, né, pelo dobro de fases. O normal é ter 3. Se você dividir isso por 6, você consegue distribuir melhor, diminuir a perda térmica. É um motor de 6 fases. 1.200 Nm num cara desse tamanho. Que eles fizeram in-house, com aquela usinagem fodida. Só que aqui é tudo preto por fora, né? Os caras são foda, mano. Os caras é foda. E aqui em cima a distribuição. E esse é o motor que liga o motor da combustão que está lá atrás. O motor da combustão está lá atrás. Que coisa maravilhosa. And together with the então esse é o inversor, motor elétrico aqui, ó. Esse negócio preto é o motor elétrico. E aqui é o acoplamento para cada uma das rodas. Output unit, we call this the Olá. Bulldog. The Bulldog. Ele chama isso de o Bulldog. Olha lá o fantasminha de novo. Olha lá a solenoide de acoplamento dessa embreagem. Olha o sensor de pressão para medir o trabalho dessa solenoide. Aí você vai ter um alvo de pressão para o acoplamento, né? E aí você vai ter um PID que vai buscar isso aí, etc. Funciona igual um diferencial de, sei lá, 458. Tem um sistema parecido de acoplamento no diferencial traseiro. Por que chama Bulldog? Porque é compacto e poderoso, que nem um Bulldog. It's just tiny and lightweight. E ele está falando das dimensões e da massa. Então, assim, o que esse conjunto produz nesse volume com essa massa não tem comparação no mercado, certo? A eficiência, a potência desse motor e o que eles desenvolveram. Se você ver aqui os reacts que eu faço aqui da F80, por exemplo, da McLaren W1, que são os dois últimos carros híbridos que eu mostrei aqui, dá para perceber que, e aqui só tem um motor, certo? Eles fizeram um motor de 6 fases e a Ferrari ela complica mais, ela põe cada 2 motores de 3 fases cada um, e dá para ver isso lá nos vídeos de rádio que eu faço, para cada uma das rodas, e o cara, não, vamos simplificar, vamos tirar um do motor da equação, vamos virar ele assim e vamos fazer a distribuição entre as rodas por acoplamentos hidráulicos. E tudo nessa unidade chamada Bulldog. So, nice. what does this dark matter do? Dark matter. Several things. I already mentioned when you reverse. Ele está falando de marcha ré agora. Here. Então não são 11 embreagens, tem mais uma, 12 embreagens pelo menos ali. Spin the front axle in reverse. Então ele desacopla, para quando ele quiser dar a marcha ré, o motor pode estar ligado, ele desacopla o motor, né? Desacopla daqui para cá, e esse motor elétrico ele faz a marcha ré. Acoplando essas duas rodas aqui. Of the gearbox idles. What is very cool here, e a parte traseira fica na marcha lenta. Com um motor elétrico num carro, é um motor elétrico para um carro 4x4. We can have 4-wheel drive. Então dá para ter in pure EV mode with one electric. Então dá para ter tração nas 4 rodas com entrega de torque vetorizada utilizando um motor só. Versus todos os outros sistemas híbridos que trabalham com pelo menos um motor no mesmo eixo, quando não 2, mas pelo menos 2 motores no carro, no mínimo, para você ter um 4x4. Com entrega de torque vetorizada por roda, não, também não dá. Porque geralmente o motor elétrico ele vai ter um diferencial blocante, mas a vetorização, dá para fazer vetorização pelo ABS, que não é ideal, é como a Audi faz. Mas, enfim, dá para ver que é só esse motor elétrico que tem no carro. Então não tem um diferencial, tem uma engrenagem de peão e coroa. Prop shaft through the torque tube can send the power of the electrical motor through the transmission out to the rear wheels with or without the combustion engine running.
Então o sistema elétrico tem conexão direta com as rodas, independente se o motor a combustão está ligado ou não. E o motor a combustão também vai ter a sua própria embreagem lá para We acoplar. can also choose to run the combustion engine only on the front wheel with torque vectoring. E também dá para escolher utilizar só o motor a combustão nas rodas dianteiras sem acoplar as traseiras. Only on the rear wheels with torque vectoring. Ou só nas rodas traseiras, ou nas quatro rodas. Or have them working together. Ou os dois trabalhando juntos. Mil e quanto esses motores da Koenigsegg? 1.400, se eu não me engano, lá no Iesco. Newton-metros no motor a combustão. E mais um de 1.250. Dá quanto? 2.650 Newton-metros de torque. Aí você deixa a F80 assim, do tipo, o quê? É outro nível. Four-wheel drive. Outro nível de degrau aqui. Vectoring with one electrical motor. E o cara faz isso o quê? Há 23 That has anos? never happened before. Isso é uma inovação dos caras. Minimizing complexity and components. Diminuir a complexidade, duplicar o torque. Acho que não tem nenhum carro com 2.600 Nm de torque original. Isso é torque daqueles GTR de arrancada, né? Tipo, olha a dimensão dos números. Agora o Super Trunfo pra mim faz sentido, né? Não ficar brigando é que a W1 tem 10 cavalos a mais do que a F80. Mano, isso aqui assim, é um nível de simplicidade, potência e genialidade que uma montadora, que é esse cargueiro gigantesco, que se assim, ó, demora para pegar inércia e depois que ele começa a andar, aí os caras, não, a gente vai para lá, a gente vai fazer agora um carro elétrico híbrido, aí os caras vão assim, numa velocidade, puta, não vai dar certo, vamos ter que virar para lá e tem que virar, isso aí são 5, 6 anos, os caras descobrirem que o cálculo que eles fizeram lá, puta, fizemos o cálculo errado, né? Não, o Chris faz assim, ó, o Chris é uma lancha, entendeu? De 2.600 Nm de torque. Than you would normally need to get this type of functionality, meaning full functionality. Nice. Anything you can dream of. Nice. That's what really Isso é um sets powertrain, it apart, senhores. make it Isso é genial. Isso, olha, dá pra ver as pazinhas da turbina aqui. Isso aqui é pensar fora da caixa e fazer. Isso aqui. proud to be able to show Caralho! you in this finished state going into one of our test cars. Eu fico embasbacado. Aí os caras, você tá falando mal da F80. Cara, And now we're going to have a look at the similar type of drivetrain, a test drivetrain on our four-wheel drive. agora ele vai fazer um test four-wheel drive vectoring chassis dyno. So follow me. num dinamômetro de chassi. Estamos dentro da Koenigsegg agora. Olha lá no fundo, olha as coisas que eu vejo. Olha lá no fundo a floresta sueca. Olha lá no fundo, olha lá, olha aqui, olha esse gráfico, olha esse vetor, olha lá no fundo o quintal dos caras aqui, ó. Isso aqui deve ser lá na base. Aí tem aqui, ó, o motor a combustão, aí nós temos aqui a saída dos escapamentos apontadas para cima, né? Olha, tem dois dutos aqui, ó. Parece os negócios que a Secret Weapon faz dos escapamentos. Isso aqui é a saída da turbina, mas tem uma segunda saída aqui. Isso aqui é escapamento. Tem uma e tem outra aqui. Dá pra ver? Acho que pela cor não, né? Pera aí, vamos mudar a cor aqui. Verde. Ó, tem uma e tem duas saídas. E elas se juntam aqui, ó. O que é isso? Wastegate? Não sei. Olha aqui o duto lá de fibra de carbono. Uma porrada de sensores. Acho que para aqui sistema de arrefecimento, talvez. Aqui tem um radiador aqui. Aqui os módulos. A eletrônica do Chris. Quando você vai fazer, por exemplo, um remap de uma Ferrari, e você fala que, puxa, o remap da Ferrari 458 parece com o remap de Golf
GTI 1.8 é porque as duas utilizam a mesma plataforma da Bosch. Então, quem faz a central de gestão desses motores para a Ferrari ou para o Golf é a Bosch. E é por isso que eu falo que as coisas são iguais. A Koenigsegg, eu vi um outro vídeo, antigo também, de 10 anos, que eles mostram que eles bateram na porta dessas grandes fabricantes de eletrônica embarcada, Bosch, Magneti Marelli, Campi, EFI, Siemens VDO, Denso, citando só algumas aqui, as 3 primeiras é o que a gente geralmente trabalha aqui. E nenhuma tinha a liberdade necessária para que o Chris botasse em prática os seus projetos. Então o que o cara fez? Pô, vou fazer minha central. E ele fez. E eu acredito, eu vi essa informação há 10 anos atrás, mas eu acredito que até hoje é assim. E aqui, ó, me parece ser as centrais de gestão de motor, ou talvez módulos de ignição íon. Aqui são 3, né? Então, ou que vai gerenciar aqui esse sistema. Ó, tem um trocador de calor aqui também. Enfim, então, ó, aqui uma bomba para fazer algum tipo de circulação hidráulica, né? Que às vezes pega das rodas. Falando em rodas, tá lá, ó, olha lá o semi-eixo lá. Aqui é um dinamômetro de cubo, né? E aqui o cara vai testar 2.600 Nm. Isso é que ele solta o carro, né? Porque deve ter testado mais, deve ter testado até o limite. Será que é 1.200 a entrega real de torque desse carro? Desse motor elétrico? Dark Matter. Isso aqui é o Dark Matter. Matéria negra, né? Matéria escura. Olha aqui o CV. Yeah, so now we're at our chassis. Agora ele tá lá no dinamômetro. Ó, aqui na Vanguard já tem uma janela assim também. Metade dessa bancada. Só que eu não dei um motor de Koenigsegg lá no dinamômetro. It's a very extreme 4-wheel drive, 4-wheel torque vectoring, test equipment. Então é um equipamento para carros, né? Falou aqui do dinamômetro que ele tem. Complete Gemera drivetrain. E tem lá todo o powertrain, o trem de força do Gemera. The drivetrain like it's in a car in different driving scenarios. E ali ele simula diferentes cenários ele simula diferentes cenários de utilização do carro e ali ele tem a flexibilidade que ele precisa para testar as teorias, né, de fase de projeto de quando você está fazendo um negócio que não existe no universo, né? E aí você tem que testar essas teorias e essa bancada de testes que ele tem ali permite fazer várias coisas. E olha a idade dos caras, os caras são novos que estão trabalhando aqui, né? Tem que pensar fora da caixa mesmo, né? Você vai pegar aquele cara de 50 anos lá que trabalha lá na fábrica da Ferrari, você fala, não, os caras têm ali, é o que eu falo, aquela inércia de cargueiro, né? Quanto mais antigo, mais amarrado você costuma ser, né? E tá tudo certo, não é só uma filosofia diferente, mas olha o que o cara produz em cima desse ambiente, né? Se você tiver as pessoas certas, que é outra coisa difícil também. So I'm here with Alex and Dimos, who's o Alex e o Dimos, que são os dois caras responsáveis que agora. I mean, it's been very helpful for the integration of all the software. I mean, as you know, it's a very complex drivetrain. Ó, ele tá com o datalog aqui na tela, tem vários canais sendo medidos, né? E ele, que eu falei, o software é deles, né? Torque vectoring and that sort of thing, então, para ele fazer esse sistema que vai fazer o acoplamento na hora certa para distribuir a quantidade de torque que foi calculada por sensores, que podem ser os sensores de rotação de roda, os sensores de inclinação IG da carroceria, tal, tudo isso são números que são calculados, são transformados numa atuação calculada, certo? Para que a quantidade de torque que entra na roda seja o suficiente para o carro fazer o que o engenheiro estava querendo que ele fizesse, né? Que é dobrar as leis da física. Eles fizeram tudo isso aí, mas bom, o motor está parado, né? That can be utilized, as you mentioned, torque vectoring, front wheel drive, rear wheel drive. You can of course drive
the whole car on just one wheel with Testa só o 4x4, só a tração traseira, só o dianteiro, combina diferentes coisas, né? With the excitement of the 9-speed. Tudo isso a gente não necessariamente é soltado para o público, né? Os caras, pô, beleza, já entendemos o potencial disso que a gente criou, agora vamos transformar isso num produto e entregar na mão do Mike, do Texas, que manja mais de montar em cavalo do que dirigir um Gemera, mas e aí você tem que simplificar as coisas, entendeu? Porque o utilizador final, né, os caras que têm o potencial para comprar um carro desse, na sua maioria possuem outras habilidades, né, que não são automobilísticas, né? Então isso tem que ser levado em conta porque esse é o produto final que você vai entregar no mercado, né? Transmission with this lack of mass and flywheel and have the sensation of the Esco. Falando de novo do something alívio de different, I peso, etc. né? Yeah, well, good job, guys, and keep it up. So thank you for E watching. é isso. And stay Acabou? tuned for the next episode where we'll show you more Vai ter um episódio. drivetrain tech. Eles vão mostrar mais tecnologia. Vamos ver se o vídeo acaba mesmo. Do Gemera em outro vídeo. Esse vídeo aqui, ele saiu. Não vai ter. Vamos ver se tem algum spoiler no final. Não? Não tem nada. Esse vídeo ele saiu faz 13 dias. E se você entrar aqui no canal, esse é o último vídeo deles. Então, não temos... Então é isso, senhores. Saiu, vocês ficam me cobrando conteúdo de Koenigsegg. Tá aí, apresentado pelo próprio Chris, o dono do bagulho, né? Cara genial, que construiu não um carro, mas uma empresa que, de acordo com as próprias ambições deles, né, e do objetivo de onde ele quer chegar, produziu motor a combustão com maior potência por deslocamento, o maior, a razão 1x1 lá atrás, já fazem alguns quase 10 anos. Produziu tecnologias maravilhosas, umas são aplicadas de fato, outras foram só protótipos, né? Eles chegaram a anunciar o Gemera com um motor 3 cilindros com a tecnologia Free Valve. Eu lembro quando eles anunciaram o Gemera, né? Que era esse híbrido aí, com uma versão desse motor super compacta que produzia tipo 1000 cavalos e sei lá 600, 900 cilindradas. Parece que não foi para frente, a gente está vendo o Gemera, para mim ele só apresentou com o V8, que é o clássico, né? Eles sempre fizeram V8, né? Vale também dizer assim a constância e a solidez que a Koenigsegg tem na produção dos seus carros, dos seus conceitos, né? Eles não estão querendo pensar um novo, vamos revolucionar, não. Você vê que desde do CCR lá, CCX, sei lá, e dos outros que vieram, todas as outras gerações dos Koenigsegs, né? Que vieram depois lá do primeiro, todos têm a mesma linha, o mesmo design, aquele mesmo formato de cockpit de avião, né? O mesmo motor V8 que veio só sendo aprimorado, enfim, essa constância, né? Sisuda do careca é uma coisa única hoje no mercado. E pensar que esse cara está conseguindo vender carro nos Estados Unidos, apesar de todas as dificuldades que você tem de testes, né? Hoje assim... eu faço muito um paralelo com o Gurgel que nós tivemos aqui numa outra época, né? Que acabou sendo dominado pelo lobby das montadoras, né? E esse lobby ele existe até hoje na Europa. Essas legislações de Euro 5, 6 e 7, essas exigências de locais, por exemplo, não, o carro tem que ter airbag, o carro tem que ter ABS, ela limita muito a possibilidade da gente ter novos Chris Koenigsegs, né? Isso eleva o custo de desenvolvimento num nível tão alto que você tira muita gente de mercado, né? E aqui eu faço, por exemplo, nós tivemos várias iniciativas automotivas, aqui no Brasil, por exemplo, né? Veio agora na cabeça aquele Rossin Bertin, né? Lá do Bertin, que foi um carro que tinha potencial, mas tenho certeza que essa parte da legislação, né, dos equipamentos obrigatórios, assim, foi uma barreira para a gente ter outros. Isso acontece no mundo inteiro, né?
mas o Chris conseguiu contornar isso, talvez na época certa, na hora certa. E com produtos que, assim, não vou dizer que conversando com pessoas que já conheço um cara lá fora que inclusive tem o carro e, assim, nível de acabamento 100%, lógico que é um carro de baixa produção, todo carro de baixa produção, quando você entrega no mercado tem novidades e aí os caras mandam os engenheiros de avião lá para resolver os problemas que surgem, né? Que nem eu falei, não dá para pensar em tudo, faz parte do negócio, né? Tá, peraí, é o seguinte, depois que eu gravei esse vídeo, na verdade eu vi que ficou confuso. O vídeo me confundiu e eu já tinha visto o lançamento dessa transmissão muito tempo atrás e para mim tinha feito sentido naquela época. Depois que eu vi esse vídeo e reagi ao mesmo tempo com vocês, tentando produzir conteúdo e tal, eu fiquei confuso. Aí eu falei, não é possível, deixa eu ver os materiais que eu já tinha visto anteriormente. E eu vou passar com eles rapidamente. Na verdade, a Koenigsegg tem no próprio canal deles um vídeo de 1 ano atrás, certo? Que mostra a transmissão desmontada, que eu achei que ele ia mostrar naquele vídeo, não tinha mostrado. Ele tinha mostrado nesse vídeo aqui. E a gente vai continuar o react aqui, pra gente entender um pouquinho melhor do funcionamento dessa transmissão e eu dar uma explicação mais decente, certo? Porque aqui não é só react, a gente gosta de entender as coisas, ou tentar entender. Prometo que vai ficar um pouco mais claro depois que eu mostrar aqui, certo? Estamos aqui na fábrica, certo? E na fase de montagem das transmissões, ok? Ele vai apresentar aqui, esses são os caras que montam as transmissões, né? A gente vê a baia bem grande, né? Ele está fazendo uma comparação agora da transmissão com uma engenharia de relógio suíço, e eu já fiz muitas vezes essa comparação do relógio suíço aqui no canal. E isso tem um motivo, né? Porque na verdade, se você parar para pensar, um motor, uma transmissão, um carro, ele é uma máquina que trabalha em sincronismos, né? E o sincronismo é a base do funcionamento de um relógio, que é uma tecnologia milenar, que foi aprimorada na Suíça. E aí quando a gente vai, por exemplo, no museu da Patek Philippe, em Geneve, né? E a gente vê assim o museu, a gente vai ver lá os relógios de 1500 e toda a evolução da indústria, você entende que o que ele está mostrando aqui é uma evolução desse negócio que os caras faziam lá em 1500 na Suíça, né? Que eram esses primeiros relógios, essa questão dos materiais, de você controlar da precisão, né? E é uma analogia que ele vai utilizar bastante no vídeo, que eu já utilizei muitas vezes em outros vídeos aqui no canal da Vanguard, certo? É 5 minutos de react, já está terminando. Já deve ter mais de 1 hora de vídeo, né? E aí, enfim, olha lá, desse lado aqui a gente está com a transmissão, o cara está construindo, montando ela agora, e o bom, né? Por que isso é tão limpo, né? Por que é difícil, por exemplo, manter uma oficina nesse padrão? Porque os caras não estão trabalhando com lubrificantes aqui, né? Eles estão só engraxando, botando um siliconezinho para montar e depois eles preenchem com óleo, né? Se o cara fosse desmontar isso aqui depois, né? Ele tinha que ter uma bandeja, faz uma sujeira, né? Ainda o lubrificante, que é uma peça, ainda não está presente. Mas dá uma olhada, desse lado eu tenho aqui a transmissão super compacta, pequena, e do outro lado aqui, ó, eu tenho os pacotes com a engrenagem, o pacote de embreagens e a parte ali onde estão as embreagens de fato. A gente tem a engrenagem apoiada no tambor e dentro dela a gente tem vários disquinhos que são muito parecidos com o que a gente mostrou lá na transmissão da Mercedes, né? Então eles demoram uma semana para construir uma transmissão, né? Olha só que interessante esse acumulador hidráulico aqui. Isso aqui é uma peça que vai ter uma membrana de hidrogênio, com gás de nitrogênio aqui na parte interior, né? Eles utilizam esse formato redondo para aliviar o estresse ali nas peças. Isso é um componente muito comum em sistemas hidráulicos. A gente vai ver isso na suspensão do Citroën, a gente vai ver isso em sistemas hidráulicos de direção, enfim, suspensão, né? E transmissões também, tá? Dependendo da época. Olha a carcaça dos caras, eu já falei isso nesse vídeo, mas olha, agora tá com uma visão muito mais ampla, né? A gente percebe aqui as diferentes engrenagens. Veja que as engrenagens elas vão ter diâmetros e quantidades de dentes diferentes, né? E nós temos dentro delas assim, ó, a gente tem aqui a engrenagem que é a relação
E aqui a gente tem o tambor que vai ter o pacote de embreagens, certo? Então, esse eixo aqui, ele passa aqui por dentro. A gente vai ter discos que vão ter dentes na parte interna, que vão se ligar a esse eixo. Perceba que esse eixo ele tem várias nervuras, né, vários canais, que é para onde que o disco na parte interna vai se acoplar, né? E na parte externa, o disco, a gente tem discos que vão ter dentes na parte externa, que vão estar acoplados nesse tambor. É a mesma coisa da transmissão automática que eu mostrei aqui no canal para vocês, certo? Dá uma olhada, ó, aqui a gente tem, provavelmente esse aqui é o eixo de saída, onde a gente tem o peão lá na ponta. E esse aqui eu acredito que seja o eixo de entrada e esse aqui um dos eixos intermediários, são 3, formato de triângulo, né? E aí, basicamente, essa transmissão ela vai operar com um conjunto de dois acoplamentos, sempre 2 embreagens ligando, fazendo uma relação, e aí o torque ele é multiplicado ou dividido dentro da transmissão, né? É como se a gente tivesse 3 transmissões numa só, certo? 3 transmissões numa só, e geralmente a gente sempre seleciona 2. Sabe o Fenemé? Eu vou chegar lá, vamos lá. Vamos acompanhar o vídeo aqui. Eu vou comparar um Fenemé com um Koenigsegg ainda, nesse vídeo. Olha lá, dá para ver a parte interna, né? Então esses são os dentes dos discos internos que vão ter contato com aquele eixo, né? Que forma as árvores de engrenagens. Nossa, dá uma olhada nesses componentes. Ele fez a comparação com o relógio suíço. Dá uma olhada na usinagem desses componentes. Dá uma olhada nisso, dá uma olhada aqui. Aqui parece que passa fluido hidráulico, né? Isso aqui parece ser algum tipo de encaixe de engrenagens. Cara, e esse aspecto anodizado, meio dourado, né? Provavelmente depois de usinar tudo isso aqui, eles vão lá e fazem um tratamento de anodização, né? Que a gente vê nos celulares hoje, né? O cara incorporou isso por uma questão de acabamento. Olha lá o eixo que eu falei que ele é nervurado, né? E um dos eixos a gente tem uma engrenagem intermediária ali. Então esse é o pacote de primeira. Então a primeira marcha é engatada, né? Fechando esta e esta embreagem, né? Então para a segunda marcha é um conjunto desta com essa embreagem. Então nesse ponto, esse câmbio de múltiplas embreagens se parece muito com um câmbio automático, tá? Que vai fazer conjuntos de acoplamento de embreagens ou de freios, só que aqui a gente só tem embreagem, a gente não tem os freios, tá? Então, primeira marcha é essa, segunda marcha é essa, terceira marcha é essa. E se a gente vê o diâmetro dessa engrenagem versus o diâmetro dessa engrenagem aqui com dos dentes, a gente percebe que essa é muito mais pequenininha e essa é muito mais larga, né? Que nem na sua bicicleta, essas são as diferentes relações, né? Então, ó, essa é pequena, essa é um pouco maior e essa é um pouco maior, certo? Então, primeira, segunda e terceira sempre em conjunto com essa daqui. Sempre uma combinação de 2 marchas, né? 3 eixos. O que mais que ele vai mostrar? Para encurtar o raciocínio, acho que deu para dar uma olhada na diferença aqui das relações. Dá para entender que a pressão hidráulica pressiona esses pacotes e aí eles fecham, e aí a gente tem a união do movimento do eixo com o movimento da saída da engrenagem. Se a gente não tiver pressão hidráulica, eles vão se movimentar independentes. Quando vem pressão hidráulica, os dois fazem o mesmo movimento, que nem no câmbio automático, certo? Aí eu tenho aqui um diagrama, que a gente tem lá o acoplamento das marchas. Perceba aqui os 3 eixos, certo? E perceba aqui, ó, essa daqui é a embreagem que está engatada, essas duas. E aí o caminho do torque, a entrada e a saída. Então entra aqui uma rotação, essa engrenagem vai reduzir ou vai aumentar por algum percentual para mais ou para menos, e aí vai sair aqui na relação. Primeira deve ser, entra 1, deve sair 2,6, alguma coisa. Então uma rodada na entrada corresponde a 2,6. Tô chutando o número, tá? Mas o contrário, desculpa. A primeira vai ser menos rotações. Vai rodar uma vez o motor e a saída vai ser 2,5 vezes. Então vai rodar tipo
sei lá, quase um terço assim a menos, né? Roda uma, aqui vai rodar um terço só. A gente diminui a velocidade e aumenta o torque, né? E aqui todas as combinações que fazem as 9 marchas e o caminho do torque, que na primeira marcha vai mudar em relação à nona marcha. Por fim, eu preciso mostrar aqui também o Fenemé. Quem não lembra do Fenemé? Isso aqui é um clássico, olha lá a manopla da Alfa. Esse caminhão, ele era famoso pelos caras engatarem, fazerem a mudança de marcha, modificando uma ou duas alavancas ao mesmo tempo. Porque esse carro, esse caminhão, ele tinha duas caixas de câmbio. Ele tinha uma caixa de câmbio, que movimentava por essa manopla aqui, e ele tinha uma caixa de câmbio reduzida, não sei exatamente o nome, se vai reduzir ou aumentar, mas é uma segunda caixa de câmbio com duas marchas. Então era muito comum, os caras engatavam a primeira marcha e botavam ela reduzida, aí depois eles faziam a multiplicação dessa primeira marcha e depois eles iam engatar a segunda, eles reduziam e engatavam a segunda, certo? E é mais ou menos o funcionamento do câmbio aqui do Chris, só que em vez de duas caixas nós temos três caixas, certo? Mas sempre num conjunto de duas relações, né? Então é como se eu tivesse algo assim, entendeu? Comparei o Fenemé com o Koenigsegg. Chupa essa. Tchau.